Boa noite, Walter. Boa noite a todos. Walter Souza. Estamos juntos aqui mais uma vez, uma sexta-feira. Su Cortez, seja bem-vinda. Fernanda Carvalho. Boa noite, graça e paz. Kênia, Leila Abreu, Nanda Andrade. R. Souza Silva. Marijara, graça e paz. Valdice. Que bom, Kênia, que bom que deu certo. Anália, minha lindona, graça e paz. Joyce. Ana Kelly. Como é bom estar aqui mais uma noite junto com vocês. Então vamos dar continuidade nesse 8º dia. Maria Eunice, que bom tê-la novamente. Valdenha. Valdenha, você é bênção, minha amiga. Amo muito você, viu, Valdenha? Muito obrigada aí pela presença de todos. Vânia, seja bem-vinda. Igor Colares, seja bem-vindo. Pois é, colocaram lá, tem uma pastora Bárbara, eu recebo. Patrícia, estive aí na porta da tua casa, Patrícia, hoje à noite. E depois dessa live eu vou estar no Jesus na Madrugada. Tenho mais uma missão para a glória de Deus. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 2. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E eu quero ler então Gênesis 2, versos 5 e 6. Joacilane, seja bem-vinda. E que nós possamos trazer uma aplicação dessa palavra de Gênesis, capítulo 2, versos 5 e 6. Gente, me conta o que vocês têm vivido aí de sobrenatural, de favor de Deus. Compartilha aí comigo. Quero saber também das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre sua vida. Seja bem-vinda. Widna, Etiane Batalha, filho. Sejam todos bem-vindos. Então, em Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, no verso 6, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então hoje é Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6.
Se alguém puder colocar aí a palavra que nós vamos meditar hoje, Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6, coloque aí para mim, digite, para as pessoas que estão chegando agora, para saber em que palavra nós vamos conversar um pouco, meditar sobre isso aqui. Amém? Então, olha só. Gênesis 2:5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Não tinha brotado, não havia germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Ou seja, ô glória, Nália. A Nora já vai começar a trabalhar. É Deus purinho na terra. Glória a Deus. Que bom, Etiane, que você está participando aí desse congresso de 12 dias proféticos. Eu tenho certeza que Deus vai continuar honrando. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, quanto mais buscamos conhecê-lo, mais nos tornamos parecidos com Ele. O Senhor recompensa aqueles que o buscam. A palavra, a Bíblia nos diz que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. O Senhor vai recompensar a mim e a você que está buscando conhecê-lo a cada dia. Então aqui no verso 5 diz: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Então o Senhor ainda não tinha derramado favor sobre a terra. Então não se tinha o que? Germinado, nascido, nada, porque o Senhor ainda não havia derramado o quê? Chuva sobre a terra. E o que essa palavra me diz? O que eu aprendo aqui com Deus? O que eu aprendo aqui com Deus? Que nós podemos regar, que nós podemos cuidar daquilo que ainda não existe. Como assim? Como é que nós podemos cuidar? Como é que nós podemos regar? Como é que nós podemos cuidar daquilo que ainda não existe? O que ainda não germinou? Como é que nós vamos fazer isso? Regar aquilo que ainda não frutificou. Regar aquilo que ainda não floresceu. Regar aquilo que ainda não estamos vendo. Como é que eu posso cuidar de algo que eu ainda não estou vendo? Como é que eu posso regar algo que não está dando frutos? Como é que eu posso regar algo que não existe? Como é que eu faço isso? Já parou para pensar? E de fato é muito fácil, irmãos, nós regarmos aquilo que já está desenvolvido. É muito fácil nós regarmos uma planta que já se desenvolveu, uma figueira que tem frutos. É muito fácil regar. Mas o que eu aprendo aqui nesse texto, olhando aqui para esse texto, é que o Senhor nos ensina a cuidar, a zelar pelo que ainda não existe. Ainda está difícil compreender isso? O Senhor nos ensina que, olhando para esse capítulo 2 de Gênesis, no verso 5 e 6, o Senhor aqui, Ele nos ensina a cuidar e a zelar daquilo que ainda não existe. Graça e paz, Elilson, seja bem-vindo, homem de Deus. Um abraço na sua esposa. E aí eu posso exemplificar isso como um ministério que ainda não nasceu, por exemplo, e ele pode ser regado pela oração. Eu posso trazer como exemplo aqui um filho que ainda não nasceu, mas ele pode ser regado pela oração para que ele venha nascer. Eu posso trazer aqui como exemplo daquilo que o Senhor nos ensina a regar por algo que ainda não existe. Por exemplo, você regar em oração um marido que você tem, que ele ainda não é como você gostaria que fosse. Você pode regar em oração, trazer a existência pela oração, cuidar pela oração, trazer à existência aquilo que ainda não existe pela oração. Você pode regar pela esperança, pela fé, que vai nascer e que vai brotar flores, frutos, plantas, que vai germinar
pelo teu regar de oração, pela chuva que você irá derramar, e essa chuva pode ser a chuva de oração. O favor de Deus através da sua vida regando por oração. Graça e paz, pastor Rubens. Homem de Deus, que bom tê-lo por aqui. Exatamente, ele já regava a terra antes de nós existirmos. Muito bem. Então, aqui no verso 5 diz: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. O Senhor ainda não tinha derramado o favor dele sobre a terra. Todavia brotava água da terra. Olha só, brotava água da terra. Já brotava água da terra. Irrigava toda a superfície do solo. Então nós aprendemos aqui, o que Deus me ensina aqui é que nós podemos regar aquilo que ainda não existe. E aí você pode regar por meio da oração, você pode regar por meio das suas palavras, você pode regar por meio das suas atitudes. Então regar a terra antes que ela floresça, por exemplo. Traz um exemplo, pastora, mais fácil é você regar por um marido que nesse tempo ainda não é como você gostaria que ele fosse, e você já está regando em oração, declarando como você gostaria que ele fosse, orando para que ele se torne aquilo que você tem pedido a Deus. Regar a terra antes que floresça é você acreditar que o que hoje é semente, que o que hoje é semente, que o que hoje está às vezes lá no fundinho da terra vai crescer, vai germinar, vai florescer e vai frutificar. Regar a terra é isso. Regar a terra você pode usar as sementes que você já tem. Aquilo que Deus já te entregou. Aquilo que Deus já te entregou. Comece com aquilo que você já tem. Você consegue orar? Então ore. Ore por aquilo que você quer que cresça, ore por aquilo que você quer que germine, ore por aquilo que você quer que floresça, ore por aquilo que você quer que dê frutos. Ore, você consegue orar? Você consegue adorar o Senhor? Você consegue interceder? Você consegue trazer palavras de vida? Faça com o que você tem. A semente que Deus já te entregou, use as sementes que você já tem para que nessa terra germine, para que nessa terra cresça, para que nessa terra floresça, para que nessa terra dê frutos. Se você compreender, irmãos, que você já é uma semente para essa terra, você vai compreender que através de você, que é semente, essa terra pode germinar, pode crescer, florescer e frutificar. Amém? Se você entender que já há uma semente e que já há uma terra e que há uma palavra de Deus em seu coração, continue regando. Vá construindo, vá levando, vá utilizando desse tempo que você tem. Eu orei 17 anos pelo meu esposo se converter. Pastora, hoje ele é um homem de Deus. Glória a Deus. Que esse seu testemunho sirva para outras mulheres que às vezes estão orando por seus maridos, que caminhem junto com elas para a igreja, e que esse homem seja um homem de Deus, ou que esse homem abandone o vício do álcool, ou que esse homem abandone a prostituição, ou que esse homem abandone, não sei, mas que o seu testemunho sirva aqui de um exemplo de fé. Que bom, Maria Clara, obrigada. Um testemunho. Então eu quero te convidar a você hoje se levantar. Hoje eu me levanto e quero te convidar a você se levantar junto comigo para ser uma mulher que rega o que ainda não existe. Que traz à existência o que ainda não existe pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela fé que temos nesse Deus. Eu quero te convidar a se levantar junto comigo, a regar o que ainda não existe. Eu não sei o que você precisa regar. Às vezes é regar o teu casamento. Ah, meu casamento, estou querendo desistir dele.
comece a regar para que ele germine, cresça, floresça e depois dê frutos desse teu tempo. Se é no teu trabalho que você está entendendo que o teu trabalho tem perseguição, que no teu trabalho não está dando frutos como você gostaria que desse, comece a regar, faça algo diferente, saia da mesmice. Traga algo novo para o seu trabalho, exerça algo novo ali dentro. Se você precisa regar é na igreja, é no teu ministério, pois regue. Regue aonde Deus te levar, simplesmente regue. Regar é ter cuidado, é colocar, quando a gente pensa numa planta, a gente precisa o quê? Adubar o solo, trazer água, colocar algumas plantas no sol, ou retirar algumas do sol, não é verdade? Obrigada pelo seu amor, Maria Clara. É a Maria Zilda, né? Tá usando o telefone da Maria Clara, sua filha. Que bênção. Obrigada. Então simplesmente regue, porque vai nascer, vai crescer. E você que caminha comigo, você que está ali comigo, caminhando mais próximo de mim, eu quero te dizer que não desista. Continue regando, continue regando, continue regando, não desista. Não faça de qualquer jeito, não regue de qualquer jeito, não cuide de qualquer jeito. Não faça nada, absolutamente nada de qualquer jeito. Dê valor às pessoas. Dê valor quando as pessoas te procurarem. Valorize quando alguém te pedir para você orar por ela. Valorize quando alguém confessar algo para você. Valorize, dê importância. Dê importância. É o Senhor que manda, é o Senhor às vezes está mandando uma planta para você cultivar, uma planta para você regar em oração, uma planta para você cuidar, uma planta para você podar algumas vezes. Às vezes é necessário dar uns sulavancos, já ouviram essa expressão? De vez em quando é necessário dar um choque de realidade na pessoa. Precisa podar a planta para que ela cresça, precisa dar umas podadas de vez em quando. Dizer, caia na real. E aí você fala umas verdades. Acredite, continue regando. Por quê? Porque eu acredito que se nós regarmos, se nós cuidarmos, eu acredito, um dia vai ser do jeito que Deus planejou. Então, como diz aqui, você que está chegando agora, nós estamos meditando em Gênesis capítulo 2, 5 e 6. E se você entrou aqui, é porque Deus quer falar algo contigo. Continue regando na sua casa, continue regando entre os teus amigos, continue regando no teu trabalho, na tua especialização. Continue regando mesmo que você não veja agora o resultado desse teu cuidado, desse teu tempo, daquilo que você está fazendo agora. Se você está fazendo com excelência, se você está fazendo ali de acordo com a vontade de Deus, eu quero te dizer que isso vai crescer, isso vai germinar primeiro, vai crescer, e isso vai florescer e depois vai frutificar. Deixa eu dar um testemunho para vocês a respeito disso que eu estou fazendo, regando, e por isso Deus trouxe essa palavra ao meu coração e hoje eu compartilho com vocês. Eu sonhei por algum tempo fazer o doutorado, porque muitos sabem que eu sou professora e também sou advogada. E eu sonhei em fazer o doutorado em razão da sala de aula. Eu acho que é extremamente importante mais essa especialização em minha vida. E o doutorado depende de tempo, o doutorado depende de um esforço econômico, financeiro, um esforço para estudar. E eu estou em período de aula. As minhas aulas do doutorado começaram dia 4 agora, encerra-se dia 16 e até o sábado, meio-dia, eu tenho aula. E sabe, e eu orei, eu gerei isso no mundo físico, porque no mundo espiritual eu já vinha orando há alguns anos. Senhor, eu gostaria muito que o Senhor me abençoasse
que eu fizesse o doutorado, me abençoa financeiramente para pagar, me abençoa, Senhor, com o tempo, me abençoa, Senhor, derrama graça, favor sobre a minha vida. E 5 meses depois, eu fazendo em razão da sala de aula, 5 meses depois eu recebi uma notícia de uma demissão de um dos empregos, né, que eu tinha, demissão, e eu comecei a pensar, nossa, esse doutorado era para essa finalidade, eu tô sendo demitida. Senhor, mas eu creio que eu reguei no mundo espiritual. E eu pensei, será que é o momento de desistir? Perguntei pro Senhor, Deus me trouxe essa palavra, perguntei alguns dias para Deus, e Deus me trouxe exatamente essa palavra, Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6. E aí eu aprendi com o Senhor que eu estou regando, eu estou cuidando, eu estou aqui cuidando daquilo que ainda não existe. Mesmo que as circunstâncias agora eu não esteja verificando, visualizando que esse doutorado possa trazer frutos nesse exato momento, mas ele vai trazer frutos. São 4 anos aqui regando esse doutorado. E eu acredito nessa palavra, então ele vai frutificar. E aí Deus trouxe ao meu coração, continue regando. Porque se ainda não está crescendo nessa terra, vai crescer no tempo certo. Se continuar regando, Deus vai fazer germinar como aquilo que Ele quer para minha vida. Eu não sei o que esse doutorado vai trazer para mim, mas eu vou continuar regando e não vou desistir, porque aquilo que eu comecei em Deus, eu quero terminar em Deus. Amém? Dá para você entender? Mesmo que as circunstâncias estejam te mostrando tudo o contrário, mas Deus, se eu reguei no mundo espiritual, em oração, pedindo a Deus esse milagre, eu coloquei nos sonhos no encontro, eu coloquei nos meus pedidos de oração por muito tempo, aí Deus trouxe. E às vezes vem uma circunstância que quer me fazer deixar de acreditar que isso era sonho de Deus para minha vida. Meu Deus, eu digo, Senhor, obrigado por essa palavra, eu vou continuar regando. Então eu quero te encorajar a você se levantar e regar os teus sonhos. Ainda que não exista, mas continue plantando e regando e cuidando e adubando e usando do teu esforço, do teu tempo, da tua criatividade. Hoje no meu devocional eu li sobre a criatividade de Deus quando fez nascer todas as coisas, dar nomes a todas as coisas. Deus é criativo e eu comecei a pedir a criatividade de Deus para minha vida. Senhor, eu quero criatividade em tudo aquilo que o Senhor me colocar a fazer. O Senhor tem um poder criativo, existe um poder criativo na tua vida e na minha vida. E cada um de nós precisamos recorrer a esse favor de Deus, pela criatividade de Deus em nós, para que nós possamos expressar essa criatividade sem medo. Sabe por que muitas pessoas vivem na mesmice? Porque tem medo de inovar, tem medo do novo, tem medo de fazer coisas diferentes, tem medo de sair da zona de conforto. Então a gente precisa exercer essa criatividade para que a gente não fique repetindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. Às vezes a gente já está até entediado de viver as mesmas coisas. Mas muitas pessoas ainda preferem, mesmo entediadas, a permanecer naquilo que já faz por anos, com medo do novo, com medo de criar algo novo. Então, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o seu favor sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que a gente tenha esse poder criativo que habitou em Jesus e que habita em nós pela presença do Espírito Santo. Que nós possamos ter esse poder criativo de regar, de cuidar aquilo que ainda não existe. Sabe, eu fico pensando nesse poder de Deus. Eu comecei essa live no dia 1º de janeiro desse ano e vou até o dia 12. E eu não sabia como seria, mas a cada amanhecer Deus me traz uma palavra diferente. Seja bem-vinda, minha amiga Bruna Franco, doutora Bruna. Em nome de Jesus eu profetizo você uma advogada de excelência. Viu, Bruna? Que esse ano de 2021 o Senhor te dê vitória nas audiências. Que o Senhor te dê criatividade nas audiências, criatividade nas petições. Para você e para minha vida também, em nome de Jesus. Então, aqui é muito
muito claro que o Senhor diz aqui. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água. Brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, muitas vezes ainda não nasceu certas ocasiões e certas coisas na nossa vida, mas não é porque não nasceu que não venha nascer. Comece você a profetizar aquilo que ainda não existe na sua vida. Comece a trazer à existência aquilo que ainda não existe na sua vida. Você que é comerciante, você que tem empresa, você que tem negócio aí que está nessa live agora, comece a declarar bons clientes para você, boas vendas para você. E isso tem base também em um outro texto que não seja só esse de Gênesis, mas quando eu olho também para Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos é o que está lá em Ezequiel 37. É um vale de impossibilidades em Ezequiel 37, é um vale de improdutividade. É um vale de dor, é um vale de morte, é um vale de angústia, é um vale de ossos que são secos, é um vale de ameaça. Eu não sei você, irmão, mas eu já passei por grandes vales na minha vida. E eu até acredito que toda a humanidade passa por vales, passa por dores, passa por sofrimentos, passa por angústias, passa por vergonha. Certamente você já deve ter passado por um vale. Ou certamente você está em um vale agora. Ou você já passou por um vale, ou está em um vale agora, ou certamente passará por um vale. Mas todos nós temos esse caminho. Eu não sei, às vezes um problema na família de sequidão, um problema na família que traga vergonha, um problema que traga ameaça para a sua família, ou talvez uma área improdutiva no seu casamento, ou no seu filho, ou nas suas finanças, eu nem sei, ou nas tuas emoções. Tem tantos vales na nossa vida, talvez. Pastora, manda um alô para minha colega de serviço, estamos de plantão em Marabá. Oi, Dora, graça e paz, seja bem-vinda você aí em Marabá, que Deus abençoe o teu trabalho, e se Deus te colocou aí, regue nesse teu trabalho, viu, Dora? Regue, plante, profetiza, e eu quero declarar de já um trabalho, uma madrugada abençoada, em nome de Jesus, tá bom? Que o teu plantão seja leve, seja abençoada. Mas as pessoas que chegarem nesse plantão, viu, Dora? Trate elas com amor, trate elas como se fosse Jesus sendo ponte na vida dessas pessoas. E tu vai ver, Dora, o plantio. Porque tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Tudo aquilo que nós regarmos, nós vamos colher. Tá bom, Dora? Deus abençoe. Então, aqui em Ezequiel 37 também fala disso. Por isso é que eu tenho por base, traga à existência o que ainda não existe. Crícia, você está me vindo aqui agora à mente. Comece a declarar que amanhã tu terá boas vendas, que os teus queijos serão vendidos, que as pessoas irão gostar do teu produto, que irão te procurar com frequência. Tá bom, Diana? Começa a declarar que você sempre venderá cada dia mais, o teu crepe será conhecido na cidade de Imperatriz, você vai oferecer com produtos de excelência. Começa a declarar isso. Assim como eu vou declarar que todos os clientes que chegarem para mim e eu exercer a minha profissão de advogada para eles, nós seremos vitoriosos nas audiências, que as petições serão feitas de acordo com a vontade de Deus. Começa a declarar, eu não sei qual é o teu negócio,
mas começa a declarar e traz à existência o que ainda não existe. Chegarão clientes para a minha vida, chegarão bons alunos para me ajudarem, chegarão ovelhas para cuidarem também do nosso ministério, do meu ministério. Senhor, manda Arão e Urs para a minha vida. Arão e Ur foram aqueles que ajudaram Moisés, intercederam junto a Moisés. Então você começa a trazer à existência aquilo que ainda não existe. Glória a Deus, Crícia. Então quem nunca passou por um vale? Mas deixa eu te dizer, eu tenho notícia boa para ti. Mesmo que você esteja no vale agora, ou você que já passou por um vale, ou você que talvez ainda vai passar por algum vale, deixa eu te dizer, lá em Ezequiel 37 existia ali um vale, né, de improdutividade, um vale de sequidão, um vale de ameaça, um vale de dor, um vale de impossibilidades, eram ossos secos. Mas eu tenho uma notícia boa para ti. A mão do Senhor veio sobre o profeta ali naquele lugar. E a mão do Senhor também virá sobre a tua vida. A mão do Senhor ali veio sobre o profeta. E a mão do Senhor vai chegar até a ti. A mão do Senhor já está sobre ti. A mão de Deus está sobre você. Então, se a mão de Deus está sobre você, então projeta. Então faz. Então arrisca, vai adiante. Profetiza, traz a existência. Acredita, marcha, ora, jejua, glorifica. A mão de Deus está sobre ti. Declara, não tem aquele decreto de portas fechadas sobre tua vida, de desemprego sobre tua vida. Começa a profetizar, Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, declarar portas abertas, contas abertas, Senhor. Pai, me ajuda, Senhor, a ser criativo. Começa a declarar isso. O Senhor levou, lá em Ezequiel 37, o profeta no vale. E por que o Senhor às vezes nos leva para o vale? Por que às vezes vem situações difíceis para nossas vidas, que às vezes a gente nem espera, né? A gente nem imagina. E chega algumas coisas na nossa vida que nos pega de surpresa. Será por quê? Já parou para pensar? Eu sei que os vales que eu já passei na minha vida, os vales que me ensinaram, os vales que me tornaram o que eu sou hoje, os vales, eu agradeço a Deus os vales, as vergonhas que eu já passei, porque o Senhor exalta. Irmãos, o Senhor exalta aquele que é humilhado, o Senhor exalta aquele que é envergonhado, quando começa a buscar o Senhor verdadeiramente. Então não é você só ser humilhado, mas você é humilhado e você se cala por conta do Senhor? Você começa a refazer a sua vida e a acertar por conta do Senhor? Se você tem feito isso em meio às dificuldades, em meio às pelejas, o Senhor vai te exaltar. Se você tem buscado a face de Deus, se você tem se humilhado diante de Deus, se você tem feito concertos diante de Deus, porque precisa disso, o Senhor vai te tirar do vale. O Senhor vai vir com a mão dele sobre ti, vai vir com o favor dele sobre ti e vai mudar a história, vai mudar decretos. Mas a gente precisa acertar, tomar decisões certas. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de tomar decisões, de escolher o que nós vamos falar, de escolher o que nós vamos fazer, todos os dias de escolher. Nós somos diariamente bombardeados por escolhas que dependem de você. O que é que você tem escolhido? Você é fruto das suas escolhas, meus irmãos. Eu sou fruto das minhas escolhas. Olha, deixa eu dizer algo para vocês. Um dia eu decidi ir a uma célula. Um dia eu aceitei um convite de uma pessoa chamada Lucélia. Um dia, em um shake, no espaço da Herbalife, ela me convidou para ir a uma célula onde minha vida estava destruída, a moral estava destruída. Eu estava passando por um vale de vergonha, um vale de improdutividade, um vale de impossibilidades. E eu decidi naquele dia ir àquela célula. No dia que eu fui naquela célula, irmãos, de lá para cá eu nunca deixei aquele que me resgatou. Glória a Deus, Lucélia, tu tá aí. A Lucélia que eu estou falando é essa aí, Lucélia Cruz. Foi essa aí que um dia me fez um convite no espaço. E daquele dia, irmãos, que eu fui, Deus foi restaurando a minha vida. Eu fui dizendo sim para Jesus. Eu reconheci como Senhor e Salvador da minha vida e Deus foi mudando a minha vida.
E eu precisei fazer consertos, e eu precisei pedir perdão a pessoas que eu havia magoado. Eu precisei liberar perdão na vida de pessoas também. Eu precisei tirar os meus traumas, as minhas dores, os meus sentimentos de amargura. Eu precisei disso. Então todos nós, todos os dias, temos ali oportunidades de decidirmos o que é que você tem decidido. Sabe, eu decidi caminhar com o Senhor, eu comecei a conhecer esse Deus que muda decretos, que muda vale de ossos secos. E daquele dia, irmãos, que eu disse sim para Jesus, Deus foi fazendo na minha vida grandes coisas. Deixa eu dizer algo para você, eu nunca pedi não para estar à frente de pessoas ou de liderar pessoas. Irmãos, eu nunca orei para ser pastora. Eu orava orava para ser advogada, orava para ser professora, orava para ser bem-sucedida, uma profissional de excelência. Eu não orava para ser pastora, para ser líder de igreja. Não, irmãos. Eu nunca orei por isso. Mas Deus foi trazendo um chamado dentro de mim. E esse chamado tem queimado dia por dia. Esse chamado tem queimado, meu Deus. E esse chamado me dá prazer, irmãos. Esse chamado gera amor. O chamado de Deus sobre nossas vidas. Eita, Jesus bom. E o chamado de Deus queima. A mão do Senhor está sobre você, assim como está sobre a minha e assim como esteve sobre a minha. Eu já tive em vale de improdutividade, sequidão. Eu já tive nesse vale desses ossos secos. Eu já tive nesse lugar. E esse lugar, por que Deus me levou para esse lugar? Para me ensinar. É verdade, Lucélia. Deus tem falado grandes coisas comigo desde ontem. Vale a pena ouvir e obedecer a voz de Deus. Vale a pena. Irmãos, eu nunca me arrependi de ter dito sim para Jesus. Você acredita nisso? Por tantas coisas. Nunca me arrependi de ter dito sim para aquela cela. Nunca de sim para aquele convite. Deus tem feito coisas que eu não conseguiria sem Ele. Não conseguiria nada disso sem Ele. E sabe por que às vezes nós passamos por vale? Para nos ensinar. Para nos ensinar. Momentos difíceis nos ensinam. Deus não nos abandona. Deus nunca nos abandonou. Nunca nos deixou. O vale nos ensina. O vale nos amadurece. O vale nos prepara para coisas grandiosas. Se você se permitir ser ensinado, o vale vai te ensinar, vai te preparar, vai te amadurecer, vai te tornar mais forte. Porque o vale vai revelar quem nós somos. Então Deus aqui, quando eu olho para Ezequiel 37, Deus levou esse profeta no meio do vale para ver. Eu imagino esse profeta bem no meio do vale, vendo aquela quantidade de ossos secos, de ossos, de morte, de improdutividade, de impossibilidades. Mas presta atenção, se Deus levou no meio do vale, significa que ele precisou caminhar lá. Dá para entender isso? Eu tô no meio, eu não tô no começo, eu não tô no final, eu tô no meio. Então às vezes você tá no meio do vale agora. E deixa eu te dizer, mesmo no meio do vale, faz o que Deus ordenou ao profeta. Porque Deus diz assim, profetiza aí nesses ossos. Deixa eu te dizer, se tu tá com dificuldade, é isso que eu tenho aprendido nesse texto e isso precisa ser aplicado em nossas vidas. Tá com dificuldade? Tá com contas a pagar e não tem dinheiro? A despensa às vezes tá vazia? Tá com o marido que não tá congregando contigo? Tá com os filhos que ainda não fez a matrícula na escola? Tem algum cheque que voltou? Deixa eu te dizer algo. Começa a profetizar. Senhor, me ajuda a cumprir com minha palavra. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus
que a matrícula vai ser feita, que o marido vai congregar junto comigo. Senhor, eu quero declarar que essa saúde cai, a saúde do Senhor sobre a minha vida, que toda enfermidade vai embora, que todo decreto de morte vai embora agora, em nome de Jesus, que se cumpra a tua vontade, que se cumpra a tua vontade, Senhor, mesmo nessa dificuldade, mesmo nessa peleja. Senhor, eu quero declarar sobre esse ministério, Senhor, intercessores de excelência, homens e mulheres de Deus que escutam e obedecem a tua voz. Senhor, eu quero, ainda que não exista, irmão, tu vai declarar, tu vai glorificar, mesmo com dificuldade financeira, tu vai ofertar, tu vai ser ponte na vida dos outros, mesmo triste, tu vai ser alegria na vida dos outros. Mas é muito fácil ser alegria na vida dos outros só quando tá alegre, olha. Mas não é assim o evangelho de Deus. Você acha que todas as vezes que eu ministro, às vezes que eu prego, ou que eu vou para a igreja querendo? Não, irmãos. Não posso ser hipócrita aqui não. Às vezes eu vou para a igreja sem querer. Às vezes eu vou para a igreja com vontade de estar em casa descansando. Às vezes eu prego triste, não é só alegre não, eu prego triste. Eu ministro triste. Às vezes eu profetizo vitória, quando às vezes eu estou vivendo derrota em alguma área. Dá para entender isso? Então é isso que é profetizar. Às vezes eu estou declarando saúde, orando por saúde na vida de alguém, mas às vezes eu estou doente, eu estou com um pai doente ou uma mãe doente, eu estou ali orando e declarando e profetizando, porque não sou eu que faço, é Deus que faz, é em nome de Jesus. Então você precisa entender isso. Que mesmo no vale, mesmo na dificuldade, mesmo na peleja, mesmo na circunstância difícil, mesmo você não vendo, você precisa continuar trabalhando, você precisa continuar louvando, você precisa continuar dizimando, você precisa continuar ofertando, você precisa continuar abraçando, você precisa continuar dando alegria mesmo estando triste, você precisa pregar mesmo no vale, você precisa servir mesmo no vale, você precisa se alegrar mesmo no vale, você precisa cantar mesmo no vale, você precisa interceder mesmo no vale. Você tem que continuar, não pode parar não. Deus mostrou pro profeta lá, foi o vale, e disse, bora, profetiza agora. Será que você aqui compreende que Deus está dizendo aqui em Ezequiel 37, assim como Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6, traga à existência o que ainda não existe. Regue em oração o marido que você quer, regue o emprego em oração que você quer, regue o pai e a mãe convertida como você quer. Irmãos, uma decisão minha de ir para aquela célula da Lucélia e eu ter caminhado para Deus e eu ter obedecido o chamado de Deus de ser pastora, eu me tornei a primeira pastora da minha família. Mas eu tenho declarado que eu não sou a primeira, que os meus filhos irão mais longe do que eu, que seguirão o que eu sigo, que irão onde eu não vou. Tá? Para entender, uma decisão de ter ido para aquela célula, aquele convite que abençoou a minha vida, tem abençoado minha geração, minha descendência. Eu creio nisso. Hoje os meus pais se converteram, aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador através da minha vida. Entende isso? Irmãos, os meus irmãos já aceitaram Jesus, já oraram comigo, declarando que o Senhor Jesus é Senhor da vida dele. Eu tenho irmãos hoje que moram em Goiânia, que vão para a igreja, que aceitaram Jesus por mim, por oração, por meio de um telefonema. Uma vez Deus me levou em Cochabamba, na Bolívia, para visitar um irmão meu. E lá ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e começou a congregar com sua esposa. E ele, sua esposa e seus filhos congregam hoje em uma igreja. Está numa unidade familiar, uma outra unidade familiar, por conta de uma decisão. Então profetize, eu profetizo que todos os meus irmãos e todas as minhas cunhadas, eles seguirão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus aqui nos ensina a continuar, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. O difícil não pode te parar, a dificuldade não pode te paralisar, a dor não pode paralisar, a incredulidade não pode te paralisar. Nada disso pode alterar o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. A gente precisa pensar nisso, porque os dias maus vêm. Tem situações que você não espera e não quer e não deseja e elas vêm. Mas isso não pode paralisar, não pode deixar de que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Sai do vale. Se você entrou no vale, sai do vale. Deus te chama para sair do vale, é alterar o vale, é mudar o vale. Deus nos chama aí, se está no vale, é para aprender alguma coisa. Aleluia. Deixa eu te dizer algo aqui.
que eu penso, melhor do que entrar ou estar no vale é sair dele. E é sair dele com a vitória. É sair dele de forma alterada. Entende isso? Vocês estão entendendo isso aí? Quem você tem sido em meio às dificuldades. Como você é em meio à ofensa. Como você reage em meio a uma ofensa. Como você reage em meio a uma demissão. Como você reage em meio a uma dificuldade com o marido. Como você reage. Como é que você tem sido. Como é que você se comporta em momentos difíceis. Como é que você se comporta quando algo não acontece do jeito que você quer. Como é que você se comporta quando você compra um produto de alguém e o produto que você consome não é o que você queria? Quando alguém te dá uma palavra e não cumpre, como é que você se comporta? Irmãos, eu quero finalizar aqui porque tá faltando 8 minutos e eu ainda tenho o Jesus na madrugada para ir. Eu vou estar lá sendo abençoada em nome de Jesus. Meu marido já está lá e já estou pronta para ir também. Eu saio agora em nome de Jesus. Eu quero te dizer que Deus te chama para ser um profeta nessa terra. Um profeta, profetiza, profetiza. Profetiza em nome de Jesus, profetiza. Profetiza em nome de Jesus. Que nós possamos ser aprovados. Que nós possamos ser aprovados. Outro dia Deus... mas já que eu cheguei aí, mulher de Deus. Outro dia Deus trouxe essa palavra para mim. Porque eu estava vivendo um momento assim que eu estava sem entender em Deus, né? E aí eu sempre conversando com Deus, Senhor, eu não estou entendendo por que era assim, era para ser de outra forma. O que eu tinha conhecimento é que não seria da forma que eu estava vivendo em um momento ministerial. E eu comecei a colocar algumas coisas para o Senhor, orando mesmo, clamando a Deus. E aí Deus disse assim, está sendo provada, para ser aprovada e depois promovida. Então, eu quero trazer essa palavra para ti todas as vezes que tu for provada numa circunstância. Lembra disso? Provada. Vai ser provada. É para que ser aprovada. Seja aprovada. Um momento difícil. Já pensou? Alguém bate no teu carro. Tu vai ser provada naquele momento. Como é que tu vai reagir? Tu vai sair do carro zangada, vai xingar ou qualquer coisa, vai dizer para a pessoa que bateu no teu carro, você estando certo. Como é que você vai se comportar? Toda prova exige uma aprovação. E você sendo aprovado, você será promovido por Deus. Isso é certo. Porque o Senhor é aquele que nos chama para nos promover. Mas tudo depende de como nós vamos reagir, do que nós vamos decidir. Amém, Crícia? Eu declaro em nome de Jesus que você e a sua casa servirá ao Senhor. Continua orando, continua regando, continua trazendo existência. Amém? Obrigada, eu recebo. Que Deus continue lhe usando nesse ministério de amar pessoas nesta noite, hoje para sempre. Amém, em nome de Jesus. Ore por mim aí, para que a cada dia Deus... Ai, Jesus, para que a cada dia o Senhor me transforme. Às vezes ser lapidada, tirar algumas lascas, né, da pedra, e tirar lascas dói. Mas vale a pena. Porque a pedra, quando ela é lapidada, ela torna-se mais bonita, mais forte, brilha mais. Sabe que música me veio aqui agora? Deus está falando assim de forma sobrenatural aqui. E aí vem aquela música. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de, meu Deus, crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de... Eita Deus, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Oh Deus, eu quero orar essa hora, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu sobrenatural, por aquilo que o Senhor falou hoje ao nosso coração. Senhor, eu te peço o teu favor, que o Senhor venha nos ajudar a romper em fé, que as nossas provações não sejam, e nós não permitamos que as provações sejam maiores do que o teu agir, o teu milagre em nossas vidas. Papai querido, eu te peço o teu favor. Senhor, traz a tua humildade para a nossa vida, traz o teu amor para a nossa vida. Senhor, que nós possamos exercer aquilo que o Senhor vem falando aos nossos corações. Que toda prova, Senhor, nós sejamos aprovados. E que nós sejamos promovidos, Senhor, por Ti. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. E amanhã eu estarei novamente aqui às 23 horas. E essa música tá queimando aqui dentro. Cada vez que a minha fé é provada. Ó, o que diz o Senhor? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações, tá queimando aqui, irmãos, mas Deus abençoe. Eu tenho uma outra missão agora. Um beijão, Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.